Olá! Sabe, nessa época do ano a gente ouviu muita história de fantasma, de casa mal-assombrada, mas e se eu te disser que os piores pesadelos de hoje não estão em sótãos empoeirados? Eles estão ali, ó, escondidos nos nossos arquivos digitais. Pois é, se prepara, porque a gente vai mergulhar nos verdadeiros pesadelos da perícia forense. Olha só que interessante. De um lado, você tem um horror clássico que todo mundo conhece, né? Fantasmas, assombrações. Do outro, um horror bem mais sutil e, vou aqui dizer, muito mais real. Hashes que não batem, metadados que simplesmente somem. Para um perito digital, é aí que o arrepio na espinha começa de verdade. E é aqui que a nossa história de terror começa. Imagina a cena. O investigador, no meio de um caso super complexo, recebe um arquivo digital. E não é um arquivo qualquer não. É a prova. A peça que pode finalmente resolver um crime cibernético enorme. Tudo, absolutamente tudo, depende da integridade daquele arquivo. Só que tem um problema. Quando ele vai analisar a evidência, sabe? Aquela sensação estranha no ar. Um calafrio. A prova não parece certa. Parece que foi tocada, contaminada. Como se uma presença fantasma tivesse passado por ali. E essas assombrações digitais, na verdade, têm nomes bem técnicos e consequências muito, muito reais. São elas os verdadeiros fantasmas na máquina, que podem corromper a verdade e levar uma investigação inteira por água abaixo. Vamos conhecer quem são os principais suspeitos desse mistério. Bom, o nosso primeiro fantasma adora atacar os metadados. Pensa assim, metadados são tipo a certidão de nascimento de um arquivo. Eles dizem quem criou, quando, onde. A analogia da fonte é ótima. É como se a data de um ritual macabro sumisse do calendário. E aí, como é que a gente vai saber quando o feitiço foi lançado? Fica impossível. Exatamente, e o conto é esse. Sem os metadados, a origem da prova fica perdida num limbo. A história do crime, sabe? Aquela trilha de migalhas de pão que levaria o culpado, simplesmente desaparece. Vira fumaça. Agora, vamos falar do segundo fantasma, que talvez seja ainda mais assustador, o hash. Um hash funciona como se fosse a impressão digital de um arquivo. É um código único, gerado a partir de todo o conteúdo dele. Se um único bit for alterado, a impressão digital, ou seja, o hash, muda completamente. É a nossa garantia de que a prova está intacta. E o que acontece quando os hashes não batem? A descrição da fonte é perfeita para o nosso clima de terror. É como se dois fantasmas disputassem o mesmo corpo. De repente, aquela prova não tem uma, mas múltiplas versões da verdade. Uma contradizendo a outra. Acabou a integridade. Traduzindo em termos bem claros, se o hash original não bate com o hash atual, a evidência já não é mais confiável. Ponto. Ela foi alterada. Seja por acidente ou, o que é bem pior, de propósito. A prova está oficialmente corrompida. Certo. Então, como é que os investigadores se protegem desses fantasmas todos? Bom, eles usam uma espécie de feitiço de proteção, um ritual sagrado conhecido como cadeia de custódia. É todo um procedimento que garante que a prova vai continuar pura, intocada. E esse ritual tem passos muito bem definidos, olha só. Primeiro, a coleta tem que ser segura. Depois, uma documentação super rigorosa de cada passo, registrando quem mexeu na prova e quando. Aí vem o transporte protegido para garantir que nada se perca no caminho. E por fim, a análise tem que ser íntegra, feita num ambiente controlado. Se tudo isso for seguido à risca, a prova está a salvo. Mas, na nossa história de terror, o ritual foi quebrado. O círculo de proteção se rompeu e aqueles fantasmas digitais que a gente acabou de conhecer foram soltos, contaminando a nossa prova mais importante. Esse slide aqui resume bem o nosso pesadelo, né? De um lado, a gente tem a prova confiável, com tudo certinho, metadados completos, hash batendo, custódia documentada. E do outro, a nossa prova assombrada. Metadados que sumiram, hash divergente e uma cadeia de custódia toda quebrada. É a diferença entre uma evidência sólida e um fantasma digital. Com a prova possuída por esses fantasmas e a investigação num beco sem saída, quem é que pode resolver esse mistério? É hora de chamar o exorcista. Ou melhor, o exorcista digital, que a gente conhece como perito forense. E as armas desse exorcista não são água benta nem crucifixo, não. São conhecimento técnico profundo, ferramentas digitais de ponta, uma atenção quase obsessiva aos detalhes e, o mais importante, uma metodologia rigorosa. No fim das contas, é a ciência e não a superstição que expulsa esses demônios digitais. No final, é o trabalho minucioso do perito que traz a luz para essa escuridão.
É ele quem consegue analisar os fragmentos, entender onde a corrupção aconteceu e, com sorte, trazer a verdade de volta, separando o que é fato do que é manipulação fantasmagórico. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que vai muito além da nossa história de hoje. Com a nossa vida inteira guardada em computadores, celulares, a reflexão é inevitável. A nossa vida digital está de fato protegida contra esses fantasmas? Fica aí a questão para a gente pensar. Obrigada pela companhia.